Olá turma, professor Glauco aqui com mais uma aula de física. Vamos continuar, vamos dar prosseguimento no nosso estudo a respeito dos gases. Na nossa última aula, nós falamos a respeito da transformação gasosa, das transformações gasosas, melhor dizendo, né? Falamos sobre as transformações onde as nossas variáveis de estado sofriam algum tipo de transformação, de variação, né? A pressão, o volume e a temperatura mudavam, né? E causavam uma aplicação daquela nossa lei geral dos gases. Lembra? Tinha até o caso onde uma dessas três ficava constante. As nossas transformações isobárica, isocórica, isotérmica. Lembra disso? Ainda tinha essa situação. Bom, aqui nós vamos falar sobre a equação de estado. E quando a gente fala equação de estado, percebe, não é uma transformação, é apenas um estado do gás, certo? Então não vou ter aí uma transformação, uma mudança de pressão, uma mudança de volume ou de temperatura, certo? Eu vou ter apenas uma situação, meu gás está fechado, confinado, eu não vou causar nenhum tipo de alteração nele, certo? E eu vou estudar ele ali, quieto, na dele, certo? Então, como já está dizendo aí na tela, a equação de estado é a equação que relaciona as características de um gás num estado específico. Então, é num estado específico, certo? Além das nossas variáveis de estado, lembra que lá na frente eu falei sobre um N e sobre um R? Ele vai entrar aqui agora, certo? Essa equação também é chamada de equação de Clapeyron, certo? Ele também tem esse nomezinho. Esse nome é só para você poder ligar o nome à pessoa. Às vezes ele trata como equação de estado, às vezes trata como equação de Clapeyron, certo? De qualquer forma, você tem a mesma equação. E que equação é essa, Glauco? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí embaixo. A nossa equação de Clapeyron é esse carinha aqui, ó. PV igual a nRT, certo? Aqui nós temos PV e T como sendo as nossas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, certo? E novo pra gente é o N e o R. Tudo bem? Bom, a pressão e o volume, eles vão ter agora uma regrinha para as unidades. Calma que a gente já vai falar disso. O N e o R também vou falar dela, mas o T continua a mesma coisa de antes. O T continua sendo a nossa temperatura e ele tem que estar sempre em Kelvin, ok? Sempre, sempre, sempre em Kelvin. Por mais que ele trate a equação em graus Celsius, trate a situação do gás em graus Celsius, por mais que ele queira a resposta em graus Celsius, na hora de fazer a conta, você precisa passar isso sempre para graus Celsius. Desculpa, para Kelvin. Você sempre precisa transformar isso para Kelvin, ok? Bom, vamos falar do N. O que é o nosso N? N é o número de mols que está, do gás que está preso ali dentro. Imagina o número de mols como se fosse dúzia. Imagina o seguinte, eu falo para você que num cesto tem uma dúzia de laranjas. Quantas laranjas tem ali? 12, né? 12 laranjas. Só que eu não quero saber quantas laranjas tem. Eu te pergunto, quantas dúzias tem? Você vai lá, conta 12 laranjas e me responde, tem 12 laranjas. Não é isso que eu estou perguntando. O que me interessa é quantas dúzias tem. Ou seja, uma dúzia. Então, a resposta que você vai me dar é 1. Percebeu? O número de mols é assim que funciona, tá? Você vai conhecer esse número aqui embaixo. 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Ou seja, esse aqui é o tal do número de Avogadro, tá? É um número que você vai ver muito na química, tá? Vai aparecer na química para você. Mas aqui a gente não vai trabalhar com ele. A gente não vai trabalhar com o número de partículas. O que a gente vai trabalhar é com o número de mols. Então, se dentro do meu recipiente eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas, não me interessa que tem isso tudo. O que me interessa é que tem 1 mol. Então, sempre vou trabalhar com o número de mols, não o número de partículas.
Ok? Tudo bem? Esse N é justamente o meu número de mols, não o número de partículas. Fechou? E o R? O R é a minha constante universal dos gases. E como o nome já diz, é universal. A gente, quando viu lá dilatação, cada substância tinha seu alfa, seu beta, seu gama, né? O ferro, o alumínio, a madeira, o cobre. Cada tipo de substância diferente tinha um coeficiente de dilatação diferente, né? E assim funciona para grande parte da física. Cada substância tem a sua, né? O calor específico dentro da calorimetria, capacidade térmica, enfim. Mas aqui não. Todos os gases vão trabalhar com o mesmo R. E esse R, ele só pode ter dois valores. Esses dois valores, eles têm essa pequena modificação devido às unidades que são trabalhadas na pressão e no volume. Lembra que eu falei que eu ia comentar delas? Então, dependendo das unidades que você tem na pressão e no volume, você vai trabalhar ou com um R de cima ou com um R de baixo, tá? Ou com um ou com outro. Ok? Tudo bem? Bom, como identificar? O de baixo é muito simples. Você vê aqui, ó, atmosfera vezes litro. Então você já tem a pressão em atmosfera e o meu volume em litros. Tem que estar com a pressão em atmosfera e com o volume em litros, para que você consiga trabalhar com R igual a 0,082, certo? Então, sempre que você tiver pressão em atm, volume em litros, você pode trabalhar com esse R aqui, que é o mais comum, tá? O mais comum é esse cara aqui de ser trabalhado, tudo bem? Agora, o seu R também pode ser esse outro valor, 8,31 joules por mol. Ué, Glauco, mas a pressão e o volume não são joules. Realmente. Esse cara aqui é o nosso sistema internacional. Esse cara aqui é o nosso famoso SI, ok? É o nosso famoso SI. Dentro do SI, quando a gente trabalha com o nosso SI, a gente vai ter que trabalhar com 8,31. Tá, Glauco, mas quais são as unidades? Bom, para pressão, nós temos que trabalhar com ou Pascal ou Newton por metro quadrado. Ou um ou outro, certo? Se tiver numa dessas duas unidades, já é um indicativo do 8,31. Outro fator também é o meu volume estar em metro cúbico, certo? Esse é o meu sistema internacional que vai me implicar no uso do 8,31. Tudo bem, gente? Ok? Glauco, se não tiver, se as pressões não tiver, se a pressão e o volume não tiver em nenhuma dessas, deixa eu dar uma baixadinha aqui para poder aparecer para você. Se não tiver em nenhuma dessas unidades, e aí? Como é que eu faço? Se não tiver em nenhuma dessas unidades? Bom, é muito simples. Se não tiver em nenhuma dessas unidades, você precisa transformar, tá? Você vai precisar transformar de uma unidade para outra para chegar até onde a gente quer, ok? Junto desse vídeo tem os slides com a matéria tanto de transformações gasosas quanto da equação de estado, certo? Tem exercício, treinem, você precisa ficar muito craque, você precisa ficar muito bom no uso dessas equações, porque lá na frente a gente vai transformar isso aí em algo mais complexo e o domínio disso aí vai facilitar a sua vida, ok? Bons estudos, até a próxima aula, forte abraço!